aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus? Meus irmãos, esse texto é um texto muito maravilhoso da parte do céu sobre as nossas vidas, aonde Pedro ele é bem direto nas suas palavras e ele é bem direto no ensino para cada um de nós. Quando Pedro ele escreve essa carta, ele escreve essa carta aos irmãos da Galácia, aos irmãos da Capadócia, aos irmãos da Ásia e aos irmãos de Bitínia. Era a região onde Paulo fez a sua segunda viagem missionária. E quando Pedro escreve essa carta, Pedro escreve já em um período onde os cristãos já estavam sendo perseguidos. Aqui, quando Pedro escreve essa carta, já os filhos de Deus estavam sendo açoitados, sendo aprisionados, alguns sendo até mortos, tal como o próprio Estevão, que foi o primeiro mártir. Ele já tinha passado por isso. Alguns acreditam que nesse período que Pedro escreve essa carta, ele já escreve no final da sua vida, alguns discípulos aqui já estavam mortos. Alguns discípulos de Jesus já não estavam mais aqui. Alguns dos discípulos de Jesus tiveram um ministério tão curto quanto Jesus. E Pedro está escrevendo em um tempo onde Jesus tinha acabado de subir aos céus e os recém-convertidos estavam morrendo em prol de dizer que Jesus era o seu Senhor. É esse o contexto que Pedro escreve. Pedro escreve para 4 igrejas novas convertidas. 4 igrejas que tinham acabado de conhecer Jesus através do ministério missionário de Paulo e 4 igrejas que tinham acabado de conhecer o excelente Cristo sem nem ver. Estavam passando a provar um Cristo que não viam, mas estavam passando a conhecer. Aqui que Pedro escreve essa carta, falando para essas 4 igrejas sobre pontos cruciais da nossa vivência como crente. O que Pedro está ensinando? Pedro está falando: olha, eu vou ensinar esses novos convertidos, esses irmãos que estão recentemente buscando ao Senhor, eu vou ensinar eles que existe algum caminho, que é o caminho perfeito para que alcancemos a grandiosidade de Deus. E qual é o caminho central que Pedro coloca logo no início da sua carta? É o caminho da santificação. Glória a Deus. Do capítulo 1, do verso de número 3, até o capítulo de número 2, do verso de número 10, Pedro está fazendo um panorama geral de que nós precisamos viver santificação nas nossas vidas. Mais propriamente dito, Pedro está querendo explicar ao povo que nós precisamos viver a nossa trajetória como servos de Deus, como filhos de Deus, obedientes ao Espírito de Deus, conforme no versículo 2 e 3, porém, que nós devemos viver uma vida de santificação. O que me chama a atenção é que Pedro vai logo direto ao ponto. Perceberam o quanto Pedro está sendo direto? Olha o que Pedro vem dizer, de maneira simples e direta: eu quero que vocês sejam santos. Do mesmo jeito que o Senhor, Ele também é santo, seja santos, mas olha o que Ele mostra de maneira clara e evidente: em toda a vossa maneira de viver. Eu não quero que você seja santo só de manhã. Eu não quero que você seja santo só no culto. Eu não quero que você seja santo só na frente do pastor. Eu quero que você seja santo em toda a vossa maneira de viver. Glória a Deus, aleluia. Aí quando nós olhamos aqui, nós achamos: ah, mas Pedro está pegando pesado, né? Pedro está sendo muito direto nas suas palavras. E Pedro está sendo, se Pedro fosse falar isso nos dias de hoje, Pedro está sendo muito duro. Não está tendo nem um pingo de amor, nem um pingo de compaixão, nem um pingo de graça. Mas perceba aqui em nome de Jesus que quando nós lemos no verso 15 e verso 16, que é onde Pedro está falando isso, eu disse que ele está falando de santificação,
do capítulo 1 do verso 3 até o capítulo 2 do verso 10. Olha só que interessante. Ele está falando do capítulo 1 do verso 3 até o capítulo 2 do verso de número 10. Ou seja, quando Pedro está falando aqui, Pedro está dizendo isso aqui, literalmente no meio da sua palavra. Antes de Pedro chegar e falar assim, Val, é o seguinte, eu quero que você seja santo, em toda a sua maneira de dizer, antes dele dizer isso, ele já tinha iniciado a sua conversa lá atrás. E quando ele diz isso, ele tem um complemento para dizer lá na frente. Então, se você for parar para analisar, quando Pedro vai dizer isso aqui, Pedro encaixa isso daqui em todo um contexto de algo que ele está falando. E por que eu acho interessante que nós dizemos isso aqui? Porque quando Pedro coloca isso daqui para mim, Jéssica, eu não vejo que Pedro está me pedindo algo impossível. Eu não vejo que Pedro sequer, Gustavo, está me pedindo algo difícil. Quando eu ouço Pedro dizer assim, olha, eu quero que vocês sejam santos em toda a vossa maneira de viver, aparentemente, ele está pedindo algo difícil. Porém, quando eu vejo todo o contexto, eu não encontro dificuldade em santificar. Por quê? Porque quando Pedro coloca essa palavra, uma palavra direcionada, no meio do seu sermão, no meio do seu estudo, Pedro está mostrando de maneira clara e evidente. O que é que Pedro está mostrando? Que ele tem algo para explicar antes e que ele tem um complemento depois. E quando nós lemos tudo isso, sabe o que nós percebemos? Que santificar a Deus é um privilégio. Que santificar ao Senhor não é algo que nós fazemos por pressão, por obrigação, ou muito menos pelo direcionamento de alguém. É algo que nós fazemos para revelar o caráter de Deus em nós. É um privilégio santificar. E o que eu quero mostrar para vocês de maneira rápida aqui, porém direta, aos nossos corações, é o privilégio da santificação que Deus nos deu, que nós precisamos vivenciar em toda nossa maneira de viver. Sabe por que se santificar é um privilégio? No verso de número 3, no capítulo 1 de 1 Pedro, Pedro diz assim, olha, bendito seja o Pai nosso, o nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo. Antes de Pedro chegar e falar assim, seja santo em toda a sua maneira de viver, Pedro chega lá atrás e diz, o Pai, pela sua grande misericórdia, nos gerou de novo. Antes de Pedro cobrar da gente uma santidade que só Deus tem, Pedro mostra para a gente que nós não fomos feitos de acordo com o retrospecto do mundo, mas ele fala que nós fomos feitos de acordo de uma graça e misericórdia que nos alcançou e gerou em nós algo novo. Sabe o que é interessante? As pessoas nos dias de hoje não querem dizer não para algumas coisas para Deus, porém, elas não percebem que antes de Deus pedir para nós dizermos não, Deus já gerou algo novo em nós, já gerou algo perfeito em nós, e isso que Ele gerou é pela sua grande misericórdia. Por que eu estou fazendo essa palavra? Porque Deus não pede nada para cada um de nós sem ter gerado algo novo em nós antes. Eu estou trazendo uma palavra do céu sobre os nossos corações, e a palavra do céu sobre os nossos corações é: eu não te peço para abrir mão de nada que eu não te dê capacidade, condição e algo novo na tua vida antes de te pedir. Glória a Deus! A grande misericórdia de Deus já nos alcançou, mas o que é bonito é que ela não só nos alcança, ela gera algo novo em nós. Aleluia, Senhor. Sabe o que é interessante? O que é interessante é que às vezes Deus nos pede para tirar algo velho nosso. Só que antes de te pedir para tirar algo velho, Ele já gerou algo novo dentro de você. Aleluia. E o que eu trago de palavra primeiro para o teu coração aqui nessa noite é: Ele, pela sua grande misericórdia, nos gerou de novo algo novo. E se Ele isso fez, Ele tem um propósito, Ele tem um projeto, Ele tem um objetivo na sua vida e através da sua vida. Aleluia, glória a Deus. Por isso que eu te digo com 100% de certeza: se porventura Deus está pedindo para nós darmos a Ele um não, ou darmos um não para esse mundo, quer dizer que algo novo Ele já gerou em nós. Só que olha, não é só isso, esse é o primeiro privilégio que eu trago para nós. O segundo privilégio está ainda no capítulo número 1, verso 3. Olha o que ele diz, olha, Ele gerou de novo e Ele gerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus dentre os mortos. Sabe o que está escrito aqui, irmão? Está escrito aqui que a graça de Deus gerou algo novo em nós. E está escrito que a graça de Deus gerou para nós, sabe o quê?
uma viva esperança. Aleluia. Só que eu preciso complementar isso aqui, porque dizer que eu tenho esperança não é dizer completamente o que Deus quer dizer para nós. Porque eu tenho esperança em quê? Qual é a minha esperança? O que dá a minha esperança? O verso 4 responde: para uma herança incorruptível e incontaminável. Antes de Pedro falar, eu quero que vocês sejam santos, Pedro chega e fala: olha, antes de pedir para você fazer algo, eu vou dizer o que Deus fez. Primeiro, Ele, pela sua grande misericórdia, nos amou e gerou algo novo. E segundo, Ele colocou em nós uma viva esperança de uma herança incorruptível. Sabe o que é isso aqui, irmão? Isso daqui é Pedro dizendo de maneira clara e evidente: eu estou dando para você a esperança em algo que verdadeiramente é muito maior do que você imagina. Sabe o que é interessante? Antes de Deus pedir para abrirmos mão, Ele gera em nós algo novo. E Ele gera em nós a esperança de algo que este mundo não tem a capacidade de corromper. Porque olha o que o texto diz: essa herança, ela é incorruptível e ela é incontaminável e ela está guardada para você no céu. Glória a Deus, aleluia. Sabe o que é isso aqui? Antes de Deus, irmão Val, pedir para mim me guardar nesse mundo, Ele está falando: eu preparei algo para você que esse mundo não recebe. Por quê? Porque é bom demais, é santo demais para que esse mundo receba. Eu guardo aqui comigo no céu, mas é seu. Ele está guardado no céu uma herança incorruptível e uma herança incontaminável. Aleluia, Deus, aleluia. Aleluia, Senhor. Esse texto me pegou muito. Essa mensagem me pegou muito. Eu falei no domingo na escola dominical. Ela me impactou muito, essa mensagem. Sabe por que essa mensagem me impactou muito? Porque antes de Deus me pedir, não se corrompa com as coisas do mundo, ou seja, se santifique, de Deus falar para mim: Ciérito, não se corrompa com as coisas do mundo, a Bíblia diz que Ele já colocou uma esperança em mim de receber algo. E o que Ele está dizendo é: esse algo, o mundo não tem a capacidade de receber. Aleluia, glória a Deus. Por quê? Porque o mundo que você vive é um mundo corruptível, cheio de falhas. Esse mundo não tem a capacidade de receber. Sabe o que Deus está dizendo? Olha, o que eu te tenho preparado é algo tão maravilhoso, é algo tão especial, que eu não posso nem deixar você receber aí embaixo, porque senão esse mundo corrompe. Mas eu tenho algo preparado, incorruptível e incontaminável, separado para você no céu. Aleluia. Antes de Deus me pedir se separa, Deus já separou algo do santo para mim. Pegou isso aqui? Deu para entender isso aqui? Porque se é algo incorruptível e incontaminável, é uma herança santa. Aí olha, antes de Deus pedir para que eu seja santo, Ele já separou. Isso daqui é santo. Eu não vou nem descer lá para baixo, porque senão vai se contaminar. Mas isso é santo. Isso daqui já está separado. Porque eu não quero que ele fique cego. Vocês pararam para analisar que quando Deus pede para que nós sejamos santos, Ele já nos deu características demais. Isso aqui eu creio que a maioria dos irmãos deve ter visto algum vídeo. É o tipo de mensagem que todo mundo gosta de trazer. É uma frase, basicamente, que diz basicamente assim: olha, Deus não está preparando para você uma bênção. Deus está preparando você para a bênção que Ele fez. Né? Todo mundo já ouviu falar isso. E isso daqui para mim é basicamente isso. Porque Deus está dizendo aqui: olha, a herança incorruptível já está guardada. Eu só não posso te dar aí, que o negócio aí é cheio. Mas o que Ele está dizendo é: ó, está escrito aqui, ela está guardada no céu para você. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? Diga isso em alta voz, assim, para você mesmo, assim. Diga: há uma herança incorruptível, incontaminável, preparada no céu para mim. Temos ou não temos motivo para se santificar? Não é só isso. Verso de número 9. Olha o que o texto bíblico diz no verso de número 9, do capítulo 1 ainda. Alcançando ao fim a vossa fé. Ao fim da vossa fé, a salvação da alma. Eu preciso te explicar isso aqui. A fé acaba, não acaba. A nossa fé ela não acaba. O próprio apóstolo Paulo, na sua carta ao Timóteo, quando ele estava preso,
nos últimos momentos de vida, escrevendo suas últimas palavras, ele diz: olha, eu tinha tudo para chegar aqui e blasfemar. A Bíblia diz que ele estava com frio, a Bíblia diz que ele estava entediado, ele pediu para que Timóteo trouxesse a sua capa, ele pediu para que Timóteo trouxesse seus livros, porque ele precisava ler, ele precisava de uma capa, porque ele estava com frio, e ele estava com tudo isso, e ele tinha todo motivo para chegar e falar: eu não quero mais servir esse Deus. Mas o que ele fala? Combati o bom, acabei a minha, mas a fé acabou? Ele guardou. Quando Pedro está explicando isso daqui, é só a gente ler o contexto geral. Quando Pedro está falando alcançando o fim da vossa fé, é Pedro dizendo basicamente assim: olha, alcançando o fim do vosso objetivo. É basicamente quando um corredor ele chega no final da prova. Quando ele está dizendo aqui, alcançando o fim da vossa fé, a vossa salvação da alma, ele está basicamente dizendo assim: olha, chegando no final da sua trajetória, você vai alcançar a salvação da sua alma. É isso que ele está dizendo. Só que perceba, mais uma vez, antes de ele falar: eu quero que vocês se santifiquem, ele está dizendo: se você continuar, você vai alcançar o fim da vossa jornada e você vai alcançar a sua salvação. Isso aqui é interessante, Gustavo, sabe por quê? Porque ele está jogando nas nossas costas e no nosso peito. Por quê? Ele está dizendo de maneira clara e evidente, irmão Paulo. Agora, quando você chegar, quem tem que chegar somos nós. Quando nós vamos ler o capítulo 1 e vamos ver esse contexto, o verso 8, o verso 9 e o verso 10, nós vamos perceber que Pedro está ensinando o quê? Quem vai chegar no céu somos nós. Ele ensina nos versos anteriores, conforme eu disse, que é pela grande misericórdia de Deus que foi gerado algo novo, que isso nos trouxe esperança, e pela ressurreição de Cristo nós podemos ter uma herança. É só por Cristo que nós temos isso. Porém, o que ele está dizendo aqui na frente é: mas quem tem que chegar lá é você. Quem tem que caminhar é você. Quem tem que fazer algo é você. O que me chama a atenção aqui é que Jesus está invertendo um pouquinho a ordem daquilo que se vivia. Isso tudo, preste atenção, isso tudo está sendo dito antes dele dizer: sede santo. Antes dele pedir para que nós santifiquemos, ele está falando: você tem força suficiente para chegar no céu. Você tem força suficiente para adquirir a salvação. Você tem graça de Deus e você tem uma herança incorruptível que você tem condição de chegar. Ele está mostrando para a gente isso. E quando eu vejo Pedro mostrar isso aqui, para mim Pedro está querendo nos ensinar algo muito maior. Porque o que nós temos que entender é isso. A palavra liberada por Pedro, no verso número 16, é: está escrito, sede santos porque eu sou santo. Isso está escrito lá no livro de Levíticos, capítulo de número 11, verso 44, e no livro de Levíticos, capítulo 10, verso 3. Ele está dentro de um contexto de normas, irmão Paulo, que não é pequeno. As pessoas acham que o povo do Antigo Testamento precisava viver debaixo dos 10 mandamentos. Só que os 10 mandamentos é só a ponta do iceberg. Existiam 643 leis de Moisés que eles precisavam viver, que eles precisavam seguir, que eles precisavam andar à risca. E sabe o que todo mundo dizia aqui nesse contexto, na época de Jesus? É impossível fazer isso aqui. O que todos eles diziam nesse contexto é: não tem homem que tenha a possibilidade de fazer isso. Quando Jesus Cristo veio ao mundo, Jesus Cristo veio ao mundo com esse objetivo: eu vou viver o mesmo mundo de vocês, eu vou viver debaixo das mesmas regras que vocês. E tudo que eu vou fazer debaixo da lei. Sabe por quê? Porque eu vou cumprir ela. Eu vou cumprir ela para quê? Para me poder fazer algo novo. E para me dar um novo testamento a cada um de vocês. E quando Jesus Cristo veio para quebrar essa lei. Irmão, até o momento em que Jesus viveu, ninguém, absolutamente ninguém cumpria as leis. Todo mundo precisava passar por um processo de castidade, um processo de purificação, que era matar um animal para purificar. O sangue do animal purificar a sua falha, o seu pecado, a sua mazela. E o que nós vamos ver, de acordo com os profetas, e de acordo com a lei, em Deuteronômio e em Levíticos, é que basicamente é assim: nós alcançávamos a graça de Deus depois do sacrifício de expiação. Mas por que isso acontecia? Isso acontecia
Porque era impossível ninguém pecar. E era impossível, pior do que isso, era impossível alguém viver uma vida íntegra perante o Senhor. Então, basicamente, no Antigo Testamento era assim. A falha era certa. A gente não tinha condição de tentar viver o mínimo perfeito possível. Graças a isso, animais morriam. Graças a isso, a gente se fazia o ritual. E graças a isso, só isso, a gente encontrava um pouquinho da misericórdia de Deus no juízo dele, na hora que a expiação aconteceu. Mas por que você está dizendo esse negócio tão chato? Para que você entenda. Quando Pedro está contando essa história no capítulo 1, antes de dizer sobre o julgamento, sobre ser santo, Pedro está contando a história para mostrar que Jesus inverteu a situação. Agora, a graça de Deus não está no final da história, agora ela está no começo. Meu Deus. Agora, o sacrifício de animal não está no final da história. Por quê? Porque o cordeiro já morreu, o sangue dele já nos limpou e já nos limpou. Por que eu estou dizendo isso daqui? Porque quando Cristo faz isso daqui, irmão, Cristo Jesus está falando, eu inverti a ordem de santificação. Sabe para quê? Para te dar a possibilidade de viver uma vida íntegra aí na terra. Quando Pedro está narrando isso no capítulo 1, antes de falar sobre santificação, Pedro está narrando tudo isso, sabe por quê? Porque Pedro está querendo mostrar, antes era impossível, agora não. Meu Deus. Por que agora não é? Porque agora a graça de Deus já habita dentro de vós. Porque agora a misericórdia de Deus, através do sacrifício de Cristo, já os purifica. Então quando Pedro está dizendo tudo isso, Pedro está mostrando de maneira clara e evidente que santificar não é uma obrigação mais. Por que santificar não é uma obrigação, Gustavo? Porque santificar só era uma obrigação, irmão Paulo, antes. Porque eu precisava sacrificar se eu não santificasse. Agora que Cristo inverteu a situação, gente, o negócio está mais bonito. Por quê? Porque agora santificação não é mais algo que seria necessário para a salvação. Porque o que Cristo Jesus fez, aparentemente, nos purifica. É por isso que tem gente que utiliza a graça de Deus de maneira torta para viver uma vida de qualquer jeito ainda. Só que perceba, Pedro fala tudo isso para depois Pedro ratificar e escrever exatamente o que estava escrito. Eu quero que vocês sejam santos. Só que aqui, Pedro não está pedindo para que sejamos santos do jeito que se era antes. Pedro está pedindo de uma maneira diferente. Olha o que ele está dizendo, olha, sede pois santo do jeito que ele também é santo. E sede pois santo em toda a vossa maneira de viver. Para mim encerrar isso aqui, quando Pedro nos pede para santificar agora, irmão Paulo, é para revelar o caráter de Deus através de nós. Não estou entendendo, pastor, para a gente entender aqui de maneira clara e evidente. Eu ser santo neste mundo de pecado é eu mostrar a característica de Deus que eu sirvo neste mundo de transgressão. Então, o que Pedro está querendo ensinar de maneira clara e evidente para cada um de nós aqui é: você poderia até viver uma vida de qualquer jeito, mas você não ia revelar o caráter de Deus através de você. É verdade. Mas a partir do momento que você decide ser santo, você decide revelar para este mundo o caráter de Deus através das suas ações. Sabe o que é lindo aqui, irmão? O que é lindo é que primeiro Pedro fala, é possível. E depois Pedro fala, é um privilégio. Por que é um privilégio, pastor? Porque Deus ele nos deu a condição de demonstrar para este mundo a sua maior característica, não nas nossas palavras, mas sim nas nossas ações. Quando uma pessoa olha para você e fala, aquele jovem é diferente, aquela jovem é diferente, aquele irmão é diferente, o que está acontecendo? É o caráter maior de Deus, a santidade de Deus sendo revelada através das nossas vidas. E o que é bonito é que quando Pedro dá continuidade nas suas palavras, ele encerra lá na frente do verso 9 no capítulo 2, dizendo, olha, portanto perceba que se santificar não é um ato obrigatório, mas é um ato maravilhoso da parte do céu, que te separa desse mundo, que te deixa nesse mundo, mas te deixa com uma característica diferente, que te deixa nesse mundo, mas te deixa de um jeito diferente. Como é que eu estou nesse mundo? Vós sois geração eleita, sacerdócio
adquirido para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Aleluia. É assim que Pedro encerra esse ensinamento. Pedro encerra esse ensinamento dizendo e mostrando para a gente de maneira clara e evidente: santificar é um privilégio que poucos terão. Mas quando eu e você decidimos nos santificar, eu e você mostramos de maneira clara e evidente que nós estamos neste mundo, mas nós não somos dele. Somos nação santa, geração eleita, povo adquirido. Deus nos chamou para revelar o caráter dele através das nossas ações. É por isso que eu te falo, irmão, não santifique porque o pastor pede. Não santifique porque o ministério pede. Não santifique porque alguém te pediu. Não. O privilégio de santificar não está no caráter de obediência. O privilégio de santificar está no caráter de revelar Deus em mim. Quando eu revelo Deus em mim, eu estou sendo aquilo que Deus quer, no momento que Deus quer e na hora que Deus quer. Amém? Eu posso orar pela sua vida? Feche os seus olhos. Deus, eu ministrei a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Uma palavra que o Senhor tem me incomodado, Pai. Algumas pessoas às vezes olham para mim e falam que eu só santifico porque eu sou pastor. Algumas pessoas às vezes olham para um dos irmãos em questão e falam que eles só santificam porque a igreja que eles estão pede para eles serem assim. Mas tu sabes, Senhor, que eu entendo o privilégio de santificar. E que eu não faço para me aparecer, mas eu faço para te revelar. Eu não faço para me aparecer, mas eu faço para expor a grandiosidade daquilo que o Senhor é. Deus, que os teus filhos desta igreja percebam que de nada adianta ser lâmpada e se apagar no meio do escuro. Que os teus filhos percebam que de nada adianta ser lâmpada e se ocultar no meio das trevas, no meio da escuridão. Que os teus filhos percebam que quando o Senhor nos pede para se santificar, o Senhor está nos pedindo para revelar-se e para nos acender como lâmpadas em meio às trevas. Eu te peço, Pai, nos faz brilhar nos piores lugares possíveis. Meu Deus. E nos faz revelar a grandiosidade da tua salvação através das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém.